Oi, eu sou o Felipe e Angel Reis, um francês de 19 anos, sofreu um acidente de moto em 1º de setembro de 1937. Ele bateu de cabeça contra um muro e fraturou o crânio em 17 lugares diferentes. Ele ficou com o rosto tão destruído que os pais nem puderam ver o corpo. Sem encontrar pulso, os médicos o declararam morto. Ele foi velado e enterrado 3 dias depois. Mas o caso chamou a atenção da seguradora local, que não conseguiu confirmar a causa da morte, aí mandou exumar o corpo 2 dias depois, após o funeral, para investigar se a morte realmente era indenizável. Quando abriram o caixão, os peritos perceberam que o corpo ainda estava quente. Reis não tinha morrido de verdade, mas estava em coma profundo, com o metabolismo muito reduzido por causa do traumatismo. Isso teria permitido que ele sobrevivesse enterrado por todo aquele período, além de ser confundido com um defunto. Depois de cirurgias e reabilitação, e claro, mudar a sua versão da história 1000 vezes para ela ficar mais dramática e mais maneira, ele se recuperou e virou uma celebridade na França, a ponto de inventar, anos depois, um caixão de segurança para evitar enterros por engano. Então assim, esse é um medo que boa parte das pessoas tem, de não estar morto de verdade quando morremos. Eu tenho, e vamos ser sinceros, você também. Mas boa parte disso talvez seja lenda. Em casos assim, os médicos investigavam a ausência de respiração espontânea, reflexos neuromotores, circulação do sangue e outros fatores que podiam facilmente enganar os exames. Hipotermia, intoxicação, danos neurológicos, o uso de alguma medicação com efeito sedativo. No passado, a maior parte disso simplesmente não podia ser checada com o rigor que a gente tem hoje. Ou seja, a gente tem medo de ser confundido com um morto, mesmo que cientificamente não soubesse dizer o que é um morto. Então, faz tempo que a gente é assombrado por um fantasma que a gente sequer sabe explicar direito o que é. Só que a busca por definir a morte é muito mais antiga que a medicina moderna. E isso é assunto para outro vídeo. Porque nesse vídeo aqui, nós vamos investigar algo mais estranho que a morte, ou que a vida. Vamos falar do terceiro estado. Eu citei essa investigação para definir a morte porque ela vai ser importante, mas teve um cara que ajudou muito nessa discussão, ao propor que o jeito de definir a morte é não dá, ou mais ou menos. Em 1740, Jacques Winslow propôs que tudo que a gente sabia sobre a morte podia enganar, então o único sinal realmente seguro seria a putrefação. Sim, ali num corpo virando necrochorume, já não existia mais dúvida de que não poderia haver vida. Tirando isso, o corpo vivo poderia imitar perfeitamente todos os sinais de morte. Além do fato de que, com o tempo, a gente aprendeu a continuar vivendo mesmo quando pedaços do corpo morriam. O que é muito estranho, sabe? Quase como se seu corpo não fosse uma coisa, mas pedaços independentes. Pedaços independentes que podem viver de forma independente sem você. Talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada. Talvez a pergunta não deveria ser o que é a morte, e sim o que exatamente continua vivo depois da morte. E eu não tô falando de alma aqui, eu tô falando das partes menores que compõem você. Seus órgãos, seus tecidos, suas células. Enquanto a medicina clínica precisa de um momento claro para declarar o óbito, a biologia tem um procedimento um pouco mais complexo, um desligamento em camadas. Algumas funções param primeiro, outras persistem por horas ou dias, outras ainda podem ser preservadas e reaproveitadas. Foi justamente nesse intervalo entre a morte do organismo e a sobrevivência parcial de células e tecidos que a discussão sobre um terceiro estado surgiu. Mesmo que você não seja um gato colocado dentro da caixa por um físico muito doido, você pode não estar vivo, mas também não estar morto. Uma revisão publicada em 2024 no periódico de Fisiologia da Sociedade Americana de Fisiologia, intitulada Unraveling the Enigma of Organismal Death: Insights, Implication and Unexplored Frontiers, reuniu estudos anteriores sobre sobrevivência dos leucócitos depois da morte. Leucócitos, caso você não saiba, são as células de defesa do seu corpo. Juntando vários estudos, os autores concluíram que os leucócitos podem continuar vivos de 60 a 86 horas depois que a pessoa morre. Sim, as células de defesa defendem
um morto. E elas só morrem por falta de energia mesmo. Já esse estudo aqui de farmacologia foi publicado em 12 de junho de 2012 na Nature. Os pesquisadores isolaram células troncomusculares do tecido esquelético de humanos até 17 dias após a morte e de camundongos até 14 dias. Eles queriam ver se essas células ainda estavam vivas, como elas gastavam energia e se ainda conseguiam ajudar a formar músculo de novo quando eram transplantadas para um tecido vivo. E a conclusão foi que essas células não apenas permaneciam vivas por muito mais tempo do que se imaginava, mas entravam num estado reversível de dormência, com o metabolismo mais baixo, e ainda conseguiam ajudar a reconstruir músculo de verdade, quase como se ela fosse dormir esperando ser chamada para outra função. Ou seja, o tecido morto na verdade era tecido muito vivo. E é daí que surge uma ciência tão estranha quanto o seu nome: tanatotranscriptoma. É basicamente o estudo do conjunto de RNAs e padrões de expressão gênica observados depois da morte do organismo, ou seja, os pedacinhos que permanecem vivos e trabalhando, mesmo depois que o indivíduo morre. Não vivo tipo contando os segundos enquanto morre, eu tô falando de vivo mesmo, quase como se as suas células vissem a sua morte como a tão sonhada liberdade. E aí eu imagino que até aqui nada disso deve estar te surpreendendo muito. Mas e se eu te falar que depois que você morre, suas células não apenas trabalham sozinhas, mas em conjunto? Sim, elas se reorganizam em novas estruturas, com novas funções. Em vez de imaginar que a morte é quando tudo apaga de uma vez, os estudos de tanatotranscriptoma mostraram que alguns genes ficam, na verdade, mais ativos por um tempo. Uma pesquisa de 2017 encontrou 1.063 genes com aumento significativo de escrita após a morte em peixes zebra e camundongos. Outro estudo com sangue humano pós-morte detectou mudanças organizadas de expressão por até 38 horas, incluindo sinais ligados à sobrevivência celular e reparo de DNA, como se ao perceber que o todo morreu, a célula trocasse de função. Então, depois da morte, ainda existe atividade molecular acontecendo. Você fechou a empresa, mas os trabalhadores se recusam a ir embora. E aí, começam a reorganizar para um modelo mais enxuto. Esse momento estranhíssimo entre a vida e a morte completa é o terceiro estado. Em 2024, Peter Nobel e Alexander Pojitkov, nomes importantes nesse campo, juntaram essa literatura que eu citei e propuseram esse novo estágio da existência biológica. Nessa faixa intermediária, o organismo já morreu, mas algumas células continuam ativas e, em certos contextos, podem fazer muito mais do que simplesmente sobreviver por algumas horas. Elas podem mudar de comportamento, assumir novas funções, formar estruturas multicelulares diferentes das que tinham no corpo original. Claro que a proposta ainda é uma interpretação científica em construção, não uma categoria fechada, aceita de forma unânime na biologia, mas mesmo assim, vale a pena se aprofundar nessa ideia maluca, porque uma evidência muito estranha nos estudos do Nobel e do Pojitkov apareceu. Depois da morte, células reorganizadas começaram a formar corpos novos. Em vez de pedaços de tecido preservados esperando a energia acabar, surgiram entidades multicelulares que executavam tarefas até então inéditas. Mas para entender isso, a gente precisa falar de formas de vida bem estranhas: os xenobots e os antrobots. Durante muito tempo, a ideia dominante na biologia era simples: cada célula de um organismo multicelular ajuda a formar um tecido, assume a sua função e segue esse papel dentro do plano geral do corpo. Células da traqueia ajudam a mover o muco, células cardíacas ajudam a contrair e relaxar o coração, células da pele formam cobertura e estrutura. Ou será que não? O corpo inteiro funciona porque cada parte fica no lugar certo, recebendo sinais químicos e mecânicos do tecido ao redor. Por isso, a expectativa tradicional era que, fora desse contexto, quando o organismo morre, a célula perdesse função, ou no máximo, continuasse fazendo uma versão limitada do trabalho antigo. Os xenobots e antrobots ajudaram a bagunçar essa ideia. Em 2020 saiu o trabalho que apresentou os xenobots, feito por uma equipe de especialistas em robótica, IA, computação e biologia. Eles usaram algoritmos para desenhar em simulação, primeiro, claro, pequenos corpos multicelulares capazes de realizar tarefas simples, principalmente se locomover de maneira independente. Eles iam criar um novo ser biológico,
a partir de outro ser biológico, porque eles queriam mostrar um ponto bem específico. Se você reorganiza células vivas em um corpo novo, elas podem formar uma unidade funcional nova, com um comportamento previsível a partir do formato desse corpo, e não pela sua função original, como eles tinham feito na simulação. A célula de traqueia, que eu citei lá atrás, por exemplo, talvez só mova o muco porque está na traqueia. Se você reorganizasse ela em outro lugar, em outro formato, será que ela descobriria novos poderes? Será que ela ignoraria o próprio DNA? Então, em vez de desenhar esse corpo no chute, eles usaram um algoritmo evolutivo para testar muitos formatos virtuais. Na simulação, cada formato era feito com 2 tipos básicos de blocos de célula. Uma parte estrutural, passiva, e uma parte que podia se contrair e que era ativa. Então o computador simulava quais geometrias da biologia transformavam melhor essas contrações em deslocamento. Resumindo, qual formato faz andar melhor? E depois de muitas e muitas rodadas, ele selecionava alguns desenhos que pareciam promissores. O formato que funcionasse melhor para se locomover era aceito. A etapa seguinte foi levar isso para o laboratório e transformar em algo vivo. A equipe pegou células de embriões de Xenopus laevis, que aliás é daí que vem o nome Xenobot, mas se preferir pode chamar pelo nome comum, rã de unhas africanas, e montou fisicamente alguns dos desenhos escolhidos pelo computador com essas células reais da rã. Resumindo, a ideia era ver se um corpo desenhado para uma função X, mas feito com células que fazem Y no mundo real, iam ter o comportamento que a simulação previa. Quem ia ganhar esse cabo de guerra? O material genético mandando fazer uma coisa ou o formato mandando fazer outra coisa? A célula embrionária, cuja função era só gerar novo tecido paradinho, seria usada para se locomover se o formato do corpo inteiro mudasse? O ponto mais fascinante aqui é que talvez o formato do todo mude o comportamento dos pedaços. A pergunta é: como? Por quê? Como que a célula sabe que agora ela faz parte de um formato diferente e deve ter um comportamento que nunca teve? Se a arquitetura fosse ruim, incompatível com a sua função original, as células só ficariam ali vivas esperando para morrer. Se a arquitetura fosse boa, o conjunto passaria a se comportar como uma unidade nova, com função própria, um novo ser biológico. E foi exatamente isso o que aconteceu. O novo ser multicelular, criado em laboratório, teve o exato mesmo comportamento previsto pela simulação. Quando os Xenobots montados em laboratório se mexiam como previsto, se multiplicavam como previsto. Não por causa do material que era feito, não por causa do lugar de onde ela veio, mas por causa do formato que as células foram montadas. Em 2021, eles fizeram upgrades nas suas criaturas, fizeram com células de pele e células cardíacas, e também, claro, colocaram cílios. E os cílios foram extremamente importantes. Depois, em outro estudo do mesmo projeto, viram que alguns Xenobots, quando tinham o formato certo, conseguiam fazer mais do que se mexer. Agora, essa nova entidade conseguia manusear células soltas, juntar essas células e formar novos grupinhos que também se moviam por um tempo. Os Xenobots estavam criando novos Xenobots. Mas nem é essa parte que nos importa para esse vídeo, porque aqui estamos investigando o terceiro estado. E para chegar aqui, é claro, a gente precisa pegar esse experimento das células de rã e fazer com seres humanos. Isso poderia provar que mesmo depois do momento em que você morre, considerando o fim da sua consciência, da sua existência, o seu corpo permanece vivo, executando outras funções, ou seja, o tal do terceiro estado. Em 2023, uma nova equipe, mais dentro do mesmo laboratório, do mesmo projeto, pensou: se a meta é fazer um robô biológico humano que se mova sozinho, a gente vai ter que escolher uma célula que já tem alguma máquina natural de movimento, como a que construíram com células de rã. Por isso, escolheram células da superfície da traqueia. Porque no corpo, essas células já têm naturalmente os cílios, lembra? Que são os pelinhos microscópicos que batem para empurrar o muco e partículas para fora das vias aéreas. E tinha também o fato de que os pesquisadores já sabiam que essas células da traqueia conseguem se juntar em bolinhas quando crescem no laboratório, um comportamento ótimo para o experimento. Só que aí isso trouxe uma ideia melhor. E se, em vez de montar cada robozinho celular à mão, como fizeram originalmente, talvez desse para deixar as próprias células se organizarem sozinhas? Lembrando, células humanas não presas a um corpo vivo. Foi isso que eles testaram. Pegaram células isoladas de doadores adultos, deixaram essas células crescendo por cerca de 2 semanas numa matriz extracelular e ajustaram o cultivo para que os cílios
ficassem virados para fora. Depois colocaram esses grupinhos num líquido mais ralo, onde o movimento dos cílios conseguiria empurrar o conjunto inteiro, e no fim as células individuais se juntaram e formaram sozinhas pequenos biorobôs multicelulares que seguiam as previsões das simulações. Isso sem mudar o DNA, sem precisar serem esculpidas pelos cientistas nem nada. Depois, claro, eles analisaram o que tinha se formado. Viram que os antrobots, como foram chamados os robôs antropológicos, não eram todos iguais. Alguns eram mais redondos, outros mais compridos ou irregulares. Isso mudava a forma de se mover. Alguns só tremiam, chacoalhavam, alguns andavam em círculo infinitamente, outros faziam caminhos mais curvos, outros faziam caminhos mais retos. Eles tinham se organizado em estruturas de 0,003 a 0,05 centímetros e se moviam entre 0,0005 e 0,005 centímetros por segundo. Ou seja, eles demoravam entre 3 minutos e meia hora para andar 1 centímetro. No fim, veio o teste mais importante. Os pesquisadores cultivaram neurônios em laboratório e depois fizeram uma pequena lesão neles, deixando um espaço vazio. Depois, colocaram os antrobots ali para ver se ajudavam. Aquelas células que eram apenas parte da traqueia e que se reorganizaram num ser novo com funções novas, começaram a formar uma ponte na área machucada, ajudando a recuperação dos neurônios. E sabe por quê? Ah, não sabe? Pois é, os cientistas também não. Isso acabou sendo um mistério até para eles. O que dá para fazer é sonhar com um futuro distante, onde uma pessoa como o Pirula sofre um AVC, e aí os médicos retiram células do próprio corpo dele, cultivam essas células em laboratório, reorganizam esse material até formar uma nova forma de vida, injetam essa identidade biológica diretamente na cabeça dele, onde começam a reparar o cérebro e reconstruir o ambiente ao redor dos neurônios mortos. Uma doença grave sendo resolvida com uma injeção de algo que já está no seu corpo. Nem vivo, nem morto. Se você acha que a sua vida é complexa, é porque você ainda não viu a sua morte. Ou seja lá o que for que tenha entre as duas. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.